Olá, olá a todas, olá a todos. Eu sou Nádia Fabrice. A gente está com mais uma programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste e eu tenho o prazer de receber aqui hoje um artista grandioso, João Paulo Lima. Ele que é mestre em literatura pela UFC, técnico em dança contemporânea e ativista dos direitos das PCDs. João Paulo, muito bem-vindo. Eu queria que esse espaço aqui fosse um espaço de corpo, um espaço de dança. Como tem sido o seu trabalho? Vamos dançar então. Obrigado pelo convite do Centro Cultural do Banco do Nordeste, né? Eu acho momentos essenciais para a gente compartilhar como artista. Às vezes a gente está no mesmo lugar, na mesma cidade e não tem oportunidade de compartilhar coisas que a gente vem compondo, né? A gente se conhece há muito tempo, mas não se encontra tanto como deveria por trabalho, para falar do trabalho. Muito obrigado. Exatamente, esse é um momento especialíssimo. O João Paulo está lançando o seu primeiro livro, que é o Viço Manco Voo. Eu estou mostrando agora para vocês o pôster que a gente encontra de divulgação. E, antes de qualquer coisa, eu queria perguntar como é que surgiu Viço Manco Voo? O nome foi uma das últimas coisas, na verdade. Mas o livro, ele tem... Eu sempre quis escrever, eu sempre gostei mesmo de escrever. Fiz letras porque gostava de escrever desde criança. E quando eu conheci a Sarah Sintic, que é uma das pessoas responsáveis por eu estar aqui, né, e ela já tinha muito mais ousadia de mostrar e de escrever e de publicar. E aí foi a quem eu tive coragem, fora daqueles ciclos de amizades mais antigas, mostrar mais profissionalmente o que eu escrevia, mesmo que soubesse que ele precisava amadurecer, que eu precisava amadurecer como escritor. E aí eu comecei a mandar, acho que eu não sei quanto tempo faz que eu mando textos para a Sarah, assim, por redes sociais, né, por WhatsApp, essas coisas. E às vezes de imediato, de escrever e mandar, né? De pensar, escrever e mandar. E aí, você gostou, Sarah? E aí a Sarah me dava opinião. E eu acho que o livro ele foi ganhando de 2008, 2009, já ganhou os primeiros textos. Tem textos bem antigos, né? Tem textos que foram abandonados e aí eu refiz. Quando ele foi ganhando um corpo, que eu fui compartilhando com a Sarah desde 2019, quando a gente sentou pela primeira vez no final do ano, né, na livraria da cidade, e vamos lá pensar no fio condutor do livro. Aí veio todo esse processo da vida, dos acontecimentos dos últimos 2 anos, né, que foram adiando a publicação. Mas o livro ele já foi ganhando corpo desde o final de 2019. Né? E o nome veio bem quando a gente estava fechando boa parte dos poemas e pensando que nome dá dar um título com um subtítulo ou não, né, que desse uma mapeada em todos os poemas, né? E aí eu falava do meu corpo, de uma pessoa com deficiência, eu falava de um corpo que dançava, mesmo sendo dentro do mundo uma pessoa com deficiência, e eu trazia muito o erotismo, a sexualidade de uma pessoa com deficiência, quase que depoimentos, né, poemas quase que são narrativas, né, poéticas, mas narrativas, às vezes literais também, né, sem pudor de usar a palavra manco, aleijado ou a falta da perna. Não me importava mais nada, né? Então eu acho que o livro é um momento, essa palavra viço vem disso, né? O manco é de assumir esse corpo no texto e na minha vida mesmo, e o voo porque escrever, como disse o Paulo Gustavo sobre sorrir, é um ato de liberdade, né? Tanto que a palavra está aí, mesmo em momentos tão modernos, contemporâneos, tecnológicos. Os livros ainda são proibidos, as nossas escritas, né, podem ser uma grande ameaça. Talvez não queimem, mas bloqueiem os nossos livros, né?
Então a gente vê que a palavra ainda é uma arma forte e ameaçadora, e isso é maravilhoso. Sim, que bonito. Pegando esse fio que você fala, dessas conversas, desse corpo que pode ser disforme, que pode ser outro, que é outro, e que interessante que é outro, né? Eu queria ler o início do livro, que eu acho que diz muito sobre, enfim, todo o resto. Esse livro foi escrito no corpo, primeiro, antes de tomar a folha. Um livro que falta muito para completar o poema de paixão, ou de amor, ou de denúncia. Ele manca de propósito, usa a palavra para aleijar todas as pernas e quebrar o ritmo. Nele, a vida do poema dura pouco e vale menos ainda. A gente escreve para que as coisas saiam do lugar, mesmo que não mudem nada. Ainda que sim, escrevo todos os dias. Escrevo para os amigos, para os que estão ao redor de mim, os que me fazem sexo e cócegas. Apenas existem e existirão. Não escrevo para os que estão no poder. Não escrevo para cristãos catequizadores. Para estes, o poema poderia ser uma flecha, bala ou míssil. Este livro nasceu de golpe, de ausência. Mas como tudo o que não contemos, ele ejaculou versos frágeis e viçosos. Voou. E pelo voo, pelo livro, pela escrita e pelo corpo, eu queria que você me dissesse um pouco sobre o que é esse corpo no livro. Sim. O título da apresentação, que é esse texto, foi muito interessante, porque quando eu disse do golpe, né, que nasce do golpe, porque tem coisas que parece que precisam nascer assim, né, na poesia, na dança, é o lugar da improvisação, que é um lugar muito inspirador, não é um lugar inconsequente, irresponsável, ou de que a gente não sabe, é um lugar que a gente sabe ou tem uma intimidade diferente que a gente consegue fazer, né. E aí eu lembro que o Thales Azigon, que é uma pessoa responsável também e demais por esse livro, disse: JP, tem que ter uma apresentação. Logo, depois de tudo pronto, ele lembrou isso para mim, né? E aí quando eu escrevi a la Clarice Lispector mesmo, né? Eu disse, eu vou pensar na Clarice, o que eu já li dela e vou escrever essa apresentação. Aí ele disse, e o título? E eu não pensei duas vezes e coloquei, não há poesia sem defeito, né? Então, não há corpo sem defeito, não há poesia sem defeito, não há a vida, né? Eu acho que o defeito é o outro lado da perfeição. E aí a gente vai se equivocando tanto na vida do que é completo, do que é plenitude. E, na verdade, a falta e a ausência é o que faz a gente ficar buscando as coisas, né? Então, eu acho que o livro ele nasce dessa ausência mesmo, né? Eu vou esperar um dia achar que sou poeta, achar que sou escritor. Não, eu quero escrever porque eu acho que do seu lugar de mulher, né, do meu lugar de pessoa com deficiência, é político às vezes tomar algumas iniciativas, né? Então, eu dou vozes a muitos que não tiveram oportunidade, talvez, no passado, no presente, né, de dizer o que eles querem dizer, né, de assumir certas coisas, de posicionamentos, pensamentos, pela palavra, né? Eu acho que tem muito isso. Esse voo vem de todas essas vicissitudes. Sim, e é muito interessante também a falta de pudor, talvez por falar o que nós normalmente, principalmente pessoas que não têm deficiência, algum tipo de deficiência, nós temos vergonha de usar certas palavras como manco, como cego, como surdo, né? E é muito interessante ver esse despudor e como esse despudor ele constrói, mesmo desconstruindo essa linguagem, né? A gente lê e a gente fica um pouquinho receoso, eu acho que essa é a palavra, mas por que não?
Por que que essa palavra é vergonhosa? Que lugar a vergonha tem nisso? Por que se tem que ter vergonha de falar isso? Também queria que tu me falasse um pouquinho sobre... eu percebo no livro que são muitas narrativas, às vezes. Eu sinto situações que eu já vivi, por exemplo. Eu me reconheço muitas vezes nesses poemas e eu queria te perguntar se tem muito do João Paulo íntimo ali ou tem muitas histórias que você ouviu, de onde veio essa poesia situação, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas que a mim eu consegui me ver próxima daquilo o tempo inteiro, sem perder toda a poética. Eu acho que tem uns caminhos ali no livro que eu fui reconhecendo quando eu fui escolhendo os poemas, que é um lado memorialista, muito importante, né, de lembrar dos tios, do interior. Eu não sou do sertão, mas tenho toda uma família. Eu sou o único que não nasci no sertão, mas eu tenho essa coisa de ter passado muitas férias no interior, né, e provado as coisas, as comidas, tomado banho de rio, de açude, etc. Tem esse lado que vai, uma infância que vai dialogando com um empoderamento na fase da juventude, da adolescência, da idade adulta que eu estou agora. E eu acho que sou eu na maioria dos poemas, mesmo que seja aquele eu do poeta fingidor, né, que a gente enfeita, que a gente esconde, ou que a gente mostra mais do que teria coragem de falar. Né? Aí o poema dá coragem de dizer coisas que talvez a narrativa ordinária a gente não conseguisse contar. Mas eu acho que os poemas situação tem muito isso da minha cidade, da noite da minha cidade, que eu gosto e que eu também odeio. E que eu digo isso em algum poema, que eu não lembro agora o número, mas que no livro tem os poemas por números, né? Mas eu digo como eu amo e eu odeio essa cidade, né? E me declaro muito à cidade, me declaro aos corpos dessa cidade, denuncio os corpos e a ausência de corpos, né? Quais os que a gente vê, quais os que a gente não vê. E aí eu acho que essas situações são muito minhas mesmo, sabe? Bem íntimas às vezes, né? Bem dos meus afetos, das minhas experiências, mas aí é legal porque aí tu diz, e eu me vejo muito. Quando a gente conta da gente, a gente está contando dos outros, né? Na nossa Sim, experiência. completamente. E quando tu fala corpos e essa relação de amor e ódio, eu sempre consigo pensar nessa relação de amor e ódio com os corpos humanos e não humanos, né? Se a gente abranger essa perspectiva de corpo. Mas sim, me vejo demais. E você também é artista, né? Você também, não só das letras, mas você também é artista da dança, do teatro, da performance. E aí eu queria te perguntar quais as influências desse corpo que está no palco, desse corpo que é político, desse corpo que está na rua performando. Quais as influências disso no livro? É interessante que toda a minha dança sempre foi interferida pela literatura. Desde a primeira coisa que eu faço, na performance, na dança, no teatro, era alguma coisa que a literatura que inspirava, né? E aí na literatura foi a última, vamos dizer, linguagem, né? A última arte que eu me mostrei mais. Mas sempre foi a que me deu todo um arcabouço assim, de referência ou de inspiração. Eu acho que o livro ele é todo uma dança mesmo, sabe? Porque a dança é a que eu sou mais apaixonado. Né? Eu gosto muito das artes cênicas em geral, mas a dança e a literatura andam muito juntos assim. E eu acho que é porque é a forma que eu fui me reinventando como pessoa, né? De descobrir a minha dança, como eu danço sozinho, como eu danço com o outro, como eu danço profissionalmente, como eu danço aleatoriamente, né? Como eu saio para dançar. Então eu acho que o livro ganhou um formato assim. Muitas vezes eu falo a palavra dança, muitas vezes eu falo a palavra movimento, deslocar, né?
a sexualidade ou o sexo como uma aproximação de corpos que dançam. Então eu acho que está ali a arte cênica, principalmente do movimento, que é a dança, que é a maior influenciadora do livro, a que mais dialoga com o livro. Sim, eu costumo pensar também que no meu caso a minha escrita, para escrever eu pensei, não, poxa, talvez eu escrevo, não combinava. Então, no começo eu precisei pensar em como é que eu vou chamar isso? Aí eu comecei a dizer, não, são coreografias frásicas, vou pensar a dança. Então, eu sinto que, que no seu livro, nesse caso, são palavras móveis. Você vê mobilidade o tempo todo, né? Você vê, pensando assim nos temas que atravessam, nas pontes que se cruzam, né? A gente vê a cidade, a gente vê a dança, a gente vê a boemia, a sexualidade. A gente vê também um eu família um pouco, Sim, né? muito. A gente vê um terreno baldio dentro desse eu. A gente vê um abandono, um término. Então, tem muito disso. E tem muitas formas de falar sobre isso, sobre tudo que você está falando. E aí eu te pergunto, por que a poesia? Eita, que pergunta difícil. Tem Eu não estava muitas... esperando essa, vai. Ah, É porque eu acho que, sem romantizar nada, tudo é poesia, né? A fatalidade, os acidentes, a miséria do mundo, né? Tudo, todo o universo, né? Ele é uma poesia. Todo o acontecimento, ele é poético, por mais que ele seja carregado de morbidade, e de alegria também, né? De felicidade, de conquista, de sonho. Então acho que porque não tem como. Eu não imagino. Infelizmente existem pessoas que existem e acontecem no mundo sem poesia, né? Sem pensar que a vida é um todo poético, cheio de tragédias, cheio de sucessos, cheio de conquistas. E é um todo que faz com que a vida seja essa ferida acesa que o Caetano diz, né? Essa ferida ali que acontece, que está aberta e que cicatriza, depois corta de novo e depois recorta, né? Eu acho que a poesia é isso. Por isso que a gente escreve, né? Para não entrar em desespero até, total. até porque escrever também é uma doença, né? Sim, Escrever eu lembro também que tu falou isso. eu acho que escrever não é só gozo. E eu queria te perguntar se existem referências diretas, talvez literárias, além das referências, ou referências de dança, referências diretas. Sim. Eu gosto muito de vários autores e autoras brasileiras, muito. Tenho referências dos meus amigos próximos. Eu acho que a Sara e o Thales são os colegas que eu mais leio há mais tempo e que mais, por escreverem muito poesia, né? Eu tenho umas coisas ali que são aquelas coisas de adolescente que imita. Eu vou escrever assim, porque eu lembro que quando eu li no da Sara, eu gostei muito. Eu vou experimentar isso. E eu não tenho o menor problema, sabe, de ter essa referência. Assim, para mim, artista, a gente vive das referências, Incrível. né? E que incrível que as suas referências estão do seu lado e você pode Isso, conversar com elas e exato. são amigos. E são fortalezenses, Isso. cearenses. Aham. E, Interessante. e, e para mim, às vezes, eu fui descobrindo que esse abismo que a gente faz entre um Guimarães Rosa, e uma Clarice Lispector, e um Graciliano Ramos, e a Nádia Fabrice, e a Sara Sittke e o Thales Azigon, eles estão ali, somos todos aqueles que buscam a palavra, né, nesse desespero de encontrar, de dizer de outra maneira aquilo que a gente precisa dizer, ou inquieta, ou não sabe como dizer. Então, esse abismo que a gente faz entre um grande escritor e nós que queremos escrever, ele existe porque ele precisa existir. Mas não é um abismo de diferença hierárquica, né? Então, para mim, ter lido a Lispector, ter lido o Guimarães Rosa, a Graciliano Ramos, também foi como ler
a Sarah Sintig, Taris Azigom, entende? E encontrar na palavra uma forma que eles disseram, eu queria ter dito assim também. Como eu posso dizer de outra maneira de novo aquilo, né? Então eu acho que essas referências elas são muito abissais, mas elas são necessariamente abissais, né? Por isso que eu gosto assim de eu li muito Viviane Mosé, sou apaixonado, aprendi muito a pensar como é que eu crio a narrativa de uma rotina ou da casa como um corpo que completa o meu, que é a extensão do meu, né? Então eu acho que com ela eu aprendi essas coisas também. Manuel de Barros, né? E muitos colegas que talvez seria um grande equívoco tentar dizer todos, né? Porque a gente se compromete muito. Mas é isso. Sim, sim. Talvez não caberia aqui, Não caberia. São muitos. Ainda bem. A João queria fazer um bate-bola aqui contigo. Já que a gente citou tantas palavras, eu queria que a gente, rapidamente, uma frase, uma palavra, falasse sobre essas pontes que atravessam. Sexualidade. Uma palavra para sexualidade? Ou frase, ou o que você quiser dizer. Meu Deus. Repete, sexualidade. Sexualidade. Eu diria você. Corpo. Fortaleza. Amo e odeio. Voo. Aprendi. Estranho. Vital. Mudança. A vida. Viço. Todo tempo. Término. Recomeço. Ferida. Acesa. Nossa. Agora eu fico sem Palavras. palavras. As palavras aí. Corpo. O meu. Manco. O meu também. Poesia. É ela mesma. Por si. Dança. A minha grande paixão. Ler. É a descoberta do mundo, como o livro da Clarice. João, que incrível. Também queria saber com você, esse é o primeiro livro, e eu também queria te perguntar o que você diria. Primeiro, queria te perguntar como você publicou, né? Enfim, se você puder nos dar essas informações, e o que você diria para todas as pessoas, principalmente para os leitores, para todas as pessoas que estão, né, com essas feridas, né, e que estão tentando escrever, estão com essas alegrias, estão tentando escrevê-las. O que é que você diria para essas pessoas que estão nesse entrelugar, né, de não publico porque acho que não devo, ou estou pensando em publicar? O livro vai sair, né? Está saindo, está no caminho, logo, logo pela editora Substância, né? E está no site, pré-venda, tem um pôster que a gente ganha como brinde. E esse exercício todo da escrita se materializa, né, nesse produto, nesse material que é o livro. Mas eu diria para as pessoas que, como lá no filme da Edith Piaf, da biografia dela, uma das últimas entrevistas, ela diz, cada pergunta que fazem a ela primeiro, ela diz, ame, ame, né? E eu digo que escreva, né? Vamos escrevendo, assim, a gente não escreve só para se comprometer publicando, mas a gente escreve e fala para se comprometer com os que estão próximos, com o mundo, né? Porque eu acho que escrever e falar é um grande compromisso, né? Responsabilidade também. Mas aí eu acho que é muito melhor se comprometer e se responsabilizar do que se acovardar, né? Então eu acho que
Quem gosta de escrever e quer escrever, que escreva. Essa é a grande questão. E, logicamente, para quem quiser ler o livro, adquirir o livro, onde, quais as plataformas, quais os sites, quais as livrarias, onde que a gente pode encontrar Visto Manco Voo? Pela Editora Substância, no próprio site da Editora Substância. Tem também no site da editora o audiobook de quase todos os poemas, né, quando ele foi publicado como audiobook por editais. Importantíssimo. Isso. E aí a gente vai averiguar como editar e colocar o restante dos poemas quando veio a parte do livro físico. Mas é só adquirir pela Editora Substância. Importantíssimo. Então, para a gente finalizar, eu queria agradecer imensamente ao espaço virtual, espaço físico aqui do Centro Cultural Banco do Nordeste. Agradecer a você, João, pelo tempo, pelo corpo, pela disposição. E também queria te pedir para ler um poema para a gente sentir um pouquinho do que você sentiu. Vamos lá, esse é o poema 14. Eu quero a poesia manca, a poesia torta, cocheando por aí, xingada, ofendida. Poesia filha da puta, aleijada, que passa na rua e todos desolham, rejeitam seu porte, seu tamanho, a gordura que sobra sobre seu corpo pesado. Quero a poesia escoliose, lordose, com lesões adquiridas, permanentes, poesia acidentada, cadeirante, o verso desqualificado, sujo de tomates, ferido por pedras ou fedido de merda. Eu quero a poesia travestida, trans, muitos sexos, gêneros literários amorais, imoralidade impura. Eu quero a poesia avessa pelo osso, do tutano, da calcificação que dificulta o movimento, que acontece por dentro dos órgãos em má função, em desordem intestinal, descatequizada, sem diagnóstico, prognósticos homeopáticos. Uma poesia alterna, cheiradora de pó, fumante de crack, toda excluída, desprovida dos melhores juízos. A poesia, enfim, ferida. Nossa, gente. João, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigado também. Esse convite maravilhoso. Foi muito bom. É isso.